majestade, levante suas mãos para os céus. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Poder e tua é a glória para sempre. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Não pare! Não pare de adorar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aplauda bem forte, bem forte, bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem já começou a sentir a presença dele aí? É maravilhoso, irmãos. Sentir a presença de Deus, ser ministrado pelo Senhor, é algo maravilhoso. Amém? Saúdo todos com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, estamos muito felizes de estar aqui essa noite, para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado e colocado no nosso coração. Você que trouxe a Bíblia, abra ela, em Gênesis capítulo 45, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Pode sentar, fique à vontade. Gênesis capítulo 45, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia
chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós nos submetemos ao Senhor, ao teu senhorio, ao teu pastoreio, e nós clamamos para que o teu Santo Espírito continue operando nesse ambiente, tanto aqui em cima como nos ambientes da escolinha. Que os teus anjos também, ministradores, sejam enviados para cá, em cada canto deste templo, Pai, no estacionamento, na frente, nos fundos e ao redor desta casa. Os teus anjos agora estejam em prontidão para obedecer os comandos do teu coração. Que os céus permaneçam abertos nesse lugar, que o nosso coração se renda e possamos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Tu és bem-vindo aqui. Nós te damos a honra, a glória e todo o louvor. Pai, que o teu reino, a tua vontade se estabeleça mais uma vez acima da nossa. Nós te agradecemos desde agora pela vitória e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui esta noite. Eu já quero te agradecer pelos milagres, te agradecer pelos sinais, te agradecer pelas palavras proféticas. Pai, não andamos por vista, andamos por fé, e já estamos chamando à existência desde agora os teus sinais e o teu operar sobrenatural. Muito obrigado por cada família, cada irmão que aqui está. Muito obrigado por aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Alcança a cada um deles da mesma forma, Senhor. Que nas suas casas sejam impactados, sejam ministrados, e a mesma presença que nós estamos a sentir aqui, eles também possam sentir nas suas casas, no nome de Jesus. Amém? Quantos aqui já leram ou ouviram a história de José? Levante a mão para o céu para me ver. José, ele era filho de Jacó, um dos patriarcas de Israel. E ele era o filho mais novo deste homem por nome Jacó. Jacó, ele era filho de Abraão. E havia uma promessa sobre aquela nação, sobre aquela geração. E ali então estava José. Nasceu José, já na idade avançada de Jacó. E Jacó amava José. Diga comigo, Jacó amava José. Ele amava mais do que os outros e ele demonstrava isso. Porque era o filho da velhice. Era o filho mais novo, era o mimoso da casa. Quem já passou por isso? Você que tem mais irmãos e também percebeu isso. Às vezes o pai e a mãe se inclinando um pouco mais para o mais caçula. Quem já presenciou isso?
Lá em casa eu não tenho como me inclinar para mais, porque eu só tenho um. Amém? Mas a gente vê essa realidade também acontecendo nos nossos dias. E não foi diferente nos dias de Jacó. Ele se enamorou por José, ao ponto de fazer uma roupa chamada túnica, para dar para aquele filho uma túnica, uma capa de várias cores, como um sinal de amor, como um sinal de reverência para aquele filho. E tudo isso começou a causar ciúmes, inveja nos irmãos. Eles começaram a olhar para José e começaram a ver: você é o preferidinho do pai. Eram vários irmãos. Isso causa inveja, incomoda os demais que estão vendo aquela situação. E se não bastasse, Jacó enviava José para onde estavam os filhos mais velhos. Eles estavam trabalhando, cuidando dos rebanhos. José, ele ia e observava tudo que eles estavam fazendo. Querido, me diz uma coisa: quando há mais de 3, 4 pessoas, crianças, adolescentes juntos no mesmo ambiente, longe dos pais, o que eles fazem? Para aí. Bagunça, pronto, quem concorda? Quando a mãe e o pai dormiam, principalmente a mãe de meio-dia, que ela gostava de cestear, ela nos botava a cestear com ela no quarto dela. Ela empurrava aquela porta de madeira e dizia: ai de vocês, se vocês levantarem daqui, vão dormir. Ela queria descansar, ela trabalhava, eram 4 filhos, e nós esperávamos a mãe dormir, se olhava, águia, tudo magrinho, gurizada nova, pé por pé, já sabia as tábuas que estralava, abria a porta e saía, pegava a bola de futebol e ia para o campo, e lá nós começávamos a jogar bola, e começava a gritar, e dali um pouquinho se pegava no pau, ai, 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 e a mãe levantava, bem calminha, o que você acha? Furiosa, meninos, aí ela começava a gritar os nossos nomes, eu não disse para vocês que não era para vocês não levantar, que era para vocês dormir, descansar, eu vou furar essa bola. A minha mãe furou mais de uma bola, mas nós não desistíamos. É criança, é jovem. Então assim aconteceu quando José foi ver os irmãos, e ele trazia a notícia para o pai. O que ele dizia? Pai, os manos estão de sacanagem, estão aprontando, em vez de estar cuidando do rebanho das ovelhas, eles estão de molecagem. Ele contava tudo para o pai, e o pai reunia os filhos e dizia: por que vocês estão fazendo isso? Como é que ficava o coração deles com relação a José? Irado. Agora, além do ciúme, somou a ira, e o resultado foi o quê? Uma trama para tirar a vida do menino. E se não bastasse, um dia Deus visita José e dá para ele um sonho. Diga sonho. Deus já te deu um sonho? Se Deus não te deu, Ele vai te dar hoje. Bota a mão aqui no teu ventre espiritual. Bota a mão aqui. Isso aqui é ventre espiritual, mais para cima, ó. Aqui é barriga, barrigão. Aqui, ó, aleluia. Já estou empolgado, irmão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Amém? Se você entrou aqui sem sonhos, sem perspectivas, você vai sair daqui grávido de um sonho de Deus. Não só de um, de mais de um. Talvez de vários, gêmeos. Pai, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, como sacerdote dessa casa, eu profetizo que os teus filhos sairão daqui esta noite grávidos de sonhos do Senhor. Projetos do Senhor serão implantados no ventre espiritual de cada um dos meus irmãos. Eu não aceito que nenhum deles saiam daqui esta noite sem ter no mínimo um sonho sendo implantado dentro do ventre, no espírito deles.
muito obrigado, em nome de Jesus. Então Deus visita José, e por 2 vezes dá um sonho para ele, comunicando algo que viria a acontecer no futuro. Diga futuro. Você conhece o que vai acontecer daqui 10 anos? Mas quem conhece? Quem conhece? Olha para alguém e diga assim: Deus conhece o teu futuro. Deus conhece o meu e o seu futuro. E essa semana eu falava uma palavra na live: pare de viver no passado. As coisas que para trás ficam, esqueça. Siga vivendo hoje, projetando amanhã, porque as coisas que Deus tem preparado para mim e para você são extraordinárias. Se não deu certo no passado, deixe o passado de lado. Viva o hoje e projete o teu amanhã, porque ele será glorioso. O meu futuro será glorioso. Quem mais aqui? Deus tem isso para nós. Então Deus dá esse sonho para o menino. E um dos sonhos ele via, eu não vou contar os sonhos em detalhes para a gente ganhar tempo. Mas ele entendeu que naquele sonho o pai e a mãe dele e todos os irmãos fariam isso aqui diante dele, se prostrariam em reverência, em reconhecimento sobre a vida daquele menino. E ele compartilhou o sonho. Aí que o coração deles se inflamou mais ainda. Eu acredito que os irmãos começaram a fazer assim, ó. Ranger os dentes. Ah, se eu te pego, menino. Quem tu pensa que tu é? Eles falaram. Jacó ele guardou aquele sonho no coração dele. Ele não desprezou as palavras do filho. Ele guardou no coração. Ele ouviu o que o filho estava dizendo. E José disse: chegará o dia que vocês se prostrarão diante de mim. Ele nem sabia direito o que ele estava falando. Mas aquele projeto, aquele sonho, não nasceu dele próprio. Nasceu de Deus para a vida dele. Há sonhos da nossa vida que não vão nascer de nós mesmos. Nascerão de Deus para nós. E os sonhos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis e não acrescentam dores na nossa vida. Aleluia! Então esse texto que nós acabamos de ler, depois dessa breve introdução, vamos correr alguns anos. Se você conhece a história, você sabe que eles tentaram matar o menino. Eles afastaram o menino dos olhos do pai e projetaram matar o menino, mas um dos irmãos disse: não vamos matá-lo. Ele é sangue do nosso sangue. E essa culpa vai pesar sobre nós. Aqui há um poço sem água, vamos lançá-lo aqui. E vamos projetar algo contra a vida dele. E passou naquele momento uma carruagem, uma caravana de midianitas que compravam utensílios e vendiam, comerciantes. E eles projetaram: vamos vendê-lo para eles. Assim ele vai sumir do mapa. Não vamos matá-lo, mas ele não vai ser um empecilho, ele vai desaparecer. Venderam José. E José vai parar aonde? No Egito, vendido como escravo. Vamos acelerar os anos. Fruto de Deus ter dado uma capacidade para José para interpretar os sonhos. Um dia Faraó teve sonhos e José interpretou. E o Faraó viu na vida daquele homem que Deus era com ele. E Faraó então promove José ao cargo mais alto do Egito, abaixo do dele. E houve uma seca em toda aquela grande região. Já haviam 2 anos que não chovia. E você sabe que quando não chove não tem como plantar. E se não tem plantio, não tem colheita, e a fome ela vem. Então aquilo que eles tinham começou a se terminar. Mas no Egito havia comida, havia fartura. Porque José havia mandado construir muitos celeiros, e durante aqueles 7 anos de fartura, eles plantaram muitas lavouras, produziram muito e estocaram muito. Então eles tinham o maior monopólio de grãos da atualidade.
Então as nações vinham até eles e eles vendiam. E quem apareceu lá? Para comprar semente, comprar trigo, cevada, comprar azeite. Quem apareceu? Quem apareceu? Os irmãos de José. Quando José viu, no primeiro momento ele ficou com raiva. E ele tratou os irmãos de qualquer maneira, sem que eles soubessem que era ele. Mas com o processo, com o andar da carruagem, José se revela, e esse texto que nós acabamos de ler vai falar que ele se revela aos irmãos. Ele não aguentou mais esconder aquela informação. Ele disse para as pessoas que estavam na sala, disse: saiam daqui. Todos saíram, ficou José e os irmãos. E ele deu um grito da alma dele. E todo o Egito ouviu. Naquele momento José estava perdoando as ofensas dos seus irmãos. E estava dizendo para eles: ei, não fiquem tristes, eu sou José. Quando ele disse eu sou José, eles ficaram assim, ó. Pronto. O cara é uma autoridade no Egito, nós tentamos matar ele, vendemos ele, agora ele vai fazer o que com a gente? Vai nos mandar prender, vai nos matar. Mas ele disse: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou. Por um propósito, eu vim à vossa frente por um propósito, e hoje vocês estão vendo esse propósito, vocês estão vendo a realidade. Eu vim aqui para preservar as vossas vidas, não foram vocês que fizeram isso, foi o próprio Deus. O que isso significa? Deus tem um projeto na minha e na sua vida, quem concorda? E tem momentos que nós não entendemos o porquê estamos passando algumas coisas. Talvez José, nesse período, da onde ele foi vendido, separado da família, até a promessa se cumprir, até ele se tornar o governador, ele passou por muitas coisas. Então esse processo, até chegar à promessa, até chegar à conclusão do que Deus tinha, foi difícil. Então, nós que temos uma promessa, diga: eu tenho uma promessa. Haverá um processo, haverá um caminho, haverá uma trajetória que eu e você vamos precisar trilhar. Quando Deus deu a promessa para José, Ele mostrou para José, Cláudio, o que ele iria passar? Pergunta por quê? Porque talvez ele ia dizer: eu não quero viver essa promessa, porque será difícil. Deus é assim, Ele aponta uma promessa, Ele nos dá uma palavra, Ele aponta um processo, um período do nosso futuro, aonde Ele quer nos mostrar, mas Ele não mostra todo o caminho. Por mais difícil que seja o caminho, deixa eu dizer algo para você: você não vai estar sozinho. Aplauda bem forte o Senhor. Em nenhum momento José ficou sozinho. Na cisterna Deus estava com ele. Na casa de Potifar, Deus estava com ele. Na cadeia, Deus estava com ele. No palácio, Deus estava com ele. Em todos os lugares que você estiver, por mais difícil que possa estar sendo, se você tem aliança com Deus, Deus estará com você, e Ele está te conduzindo ao cumprimento de uma promessa. Então José vai parar no Egito por um propósito divino: preservar vidas da fome, tanto a de muitas cidades, muitas famílias, como a da sua própria família. Havia um propósito de Deus divino ali. Quando olhamos para as Escrituras, nós vamos observar a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano nas suas decisões. Às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é um ser extremamente inteligente. Ele conhece todas as
coisas e está no controle de todas as coisas. Então, de geração em geração, Deus está estabelecendo os seus desígnios. Quem acredita que Deus já parou de trabalhar e já se aposentou e está sentado no seu alto e sublime trono e esperando? Quem acredita? Deus continua trabalhando. A construção, a criação do mundo, Ele já concluiu. Como que eu sei que Deus está trabalhando? Porque o próprio Filho de Deus, Ele declarou. Ele disse: o meu Pai está trabalhando até hoje. E eu estou trabalhando em unidade com meu Pai para que os processos e os propósitos do coração dele se estabeleçam. Deus está trabalhando. Na nossa geração, Deus está para construir a arca. No período do dilúvio, Deus usou quem? Deus escolheu quem? Noé. Muitos olharam para Noé quando ele começou a anunciar aquelas coisas que viriam a acontecer, olharam para ele, zombaram, escarneceram e falaram: camarada, você é louco. Não deram ouvido para Noé. Mas quando ele completou a arca e Deus enviou os animais, eles entraram na arca e a arca foi fechada pela mão do próprio Deus. O que veio sobre a terra? Chuva em abundância. Nunca ainda na terra havia chovido, a água vinha de baixo para cima e regava o solo. Naquela ocasião, a Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu, choveu extremamente e de baixo brotava água. E toda a terra foi alagada. Para trazer à existência a uma nação eleita, Deus chamou quem? Para fazer uma grande nação, Deus foi a qual homem? Abraão. E disse: sai da tua tenda, da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para um local onde eu vou te mostrar, e por meio de ti eu farei uma grande, numerosa e poderosa nação. Por meio de um homem, Deus estabeleceu uma poderosa nação. É claro que teve uma sequência, não foi somente na geração de Abraão que essa nação se estabeleceu. Deus foi seguindo de geração em geração, trabalhando para que aquela grande nação ela se estabelecesse. Amém? E para liberar a nação de Israel da escravidão do Egito, quem falou? Moisés. Moisés. Deus chama Moisés e libera para ele um propósito, e ele vai debaixo de uma ordenança de Deus, e ele liberta aquela grande nação da opressão do Egito, para restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Quando elas estavam derrubadas e queimadas, Deus chamou quem? Neemias. Neemias foi debaixo de uma direção de Deus, reuniu a cidade, reuniu autoridades e restaurou as muralhas e as portas de Jerusalém. Naquela época, querido, a cidade ela era murada, ela era cercada para impedir que os inimigos entrassem. Não era que nem hoje. Naquela época havia muitas guerras. Então os povos se enfrentavam mesmo, se degladiavam e roubavam os bens uns dos outros. E algo que impedia o inimigo de entrar muitas vezes eram as muralhas. E Israel estava com as muralhas derribadas. O povo estava em miséria, estava em sofrimento, estava sendo saqueado. E quando Neemias ouviu isso, o que Neemias fez? Chorou amargamente, mas orou ao Deus dos céus. E naquele momento Deus implantou no coração dele um propósito de restaurar Jerusalém. Ele se levanta e Deus vai concedendo favor para ele. Ele chega na cidade, reúne os anciões, reúne o povo e declara a missão, declara o propósito que Deus havia dado para ele. Ele não restaurou aquelas muralhas sozinho, ele compartilhou a missão, ele compartilhou a visão, o povo abraçou e tiveram resultados. Olha para alguém e diga assim: há promessas que elas não se cumprem você andando sozinho. Há promessas que Deus vai precisar de mais de uma pessoa para estabelecer.
Esse é o padrão de Deus. Homens e mulheres cooperando com o Senhor para estabelecer os seus propósitos na terra. Quem quer cooperar com Deus aqui? Eu quero cooperar com Ele, irmãos, para que os projetos dele na minha geração se estabeleçam. Eu quero ver sonhos de Deus, promessas de Deus se estabelecendo na minha geração. Quem mais quer? Levante a mão de novo. Você já se fez essa pergunta? Por que Deus me inseriu nessa igreja? Quem já fez? Levanta aí com sinceridade. Se você não fez, fruto de eu fazer essa indagação, você vai se perguntar: por que Deus te inseriu aqui? Por que Deus te inseriu nessa igreja, nessa casa? Quantas igrejas hoje há em Rosário do Sul? Eu acredito que mais de 20 igrejas. Mas por que Deus te inseriu aqui? Pergunta para alguém perto de você: por que Deus te inseriu aqui? Pergunta aí, enquanto eu bebo água. Aleluia. O Clédio já está pegando. Tu é rápido, hein, Clédio? Por que Deus te inseriu aqui? Por que Deus me inseriu aqui? Por que Deus me trouxe de Santa Maria para cá? Por que Deus me plantou nessa terra? Por que nós estamos aqui, eu e minha família, há quase 10 anos? Vai fazer 7 anos desse ministério. Por que nós estamos aqui? Por um propósito de Deus. Nós não estamos aqui para aventurar. Deus não te trouxe aqui apenas, ouça isso, Deus não te trouxe para essa casa, para essa igreja, apenas para abençoar a tua vida, mudar a tua vida, abençoar a tua família. Isso está dentro do pacote de Deus. Diga: há um pacote com o meu nome. Esse pacote tem muitas coisas de Deus para você, como uma mala de viagem. Quando você arruma uma mala para viajar, você vai ficar 1 semana, 2 semanas fora de casa. Diga aleluia. Aqueles que gostam de viajar ficaram assim: glória. As mulheres, elas arrumam quantas malas? Deixa eu judiar das mulheres agora. O homem é mais rápido, né? É uma mala, ele é prático e rapidinho. Aí a mulher, ela começa: eu tenho que levar isso, eu tenho que levar isso, eu tenho que levar isso. Eu disse: meu Deus. Aí o homem tem que ter muita paciência, mansidão e saber que a mulher é diferente. Ponto. Dentro da mala de Deus, para mim e para você, tem muitas coisas. Dentro do pacote de Deus, para nós, tem muitas coisas boas. Então Deus não quer apenas mudar a tua vida, mudar a tua história, curar você fisicamente, libertar você de algo, restaurar algo na sua vida, te prosperar. Não. Deus, além destas coisas, Ele quer inserir você dentro de um sonho dEle para essa geração. Isso tem que incendiar o meu coração. Você tem que saber que você não está aqui apenas para receber a bênção de Deus. Você está aqui para o cumprimento de profecias do Senhor para essa geração. Deus te plantou aqui para estabelecer projetos dos céus na terra. Então, se você ainda se perguntava: por que eu estou lá? Agora você já sabe. Eu estou lá porque eu faço parte de promessas que Deus quer estabelecer nessa terra. Deixa eu compartilhar uma das promessas que Deus tem para essa casa. Talvez você ainda não conheça. Por mais de uma vez, Deus levantou profetas sérios, mensageiros do céu, para entregar palavras para essa casa. E uma delas foi, Rodrigo, que essa casa, ela cresceria, ela se expandiria para outras cidades.
E é tão interessante que Deus ele deu um número de igrejas que nós vamos plantar. Tu consegue se alegrar aí, irmão? 11 igrejas Deus vai nos dar. Esse é o momento de você aplaudir. Você tem que sonhar com isso. Você tem que sonhar, você tem que saber, eu estou inserido naquela igreja por um propósito, por um projeto específico, por uma agenda dos céus para esse tempo. Todos vocês que estão aqui dentro hoje, são importantes para Deus e para esta casa. Não há distinção de pessoas. Não é porque você não está aqui no altar, ou tocando um instrumento, ou numa posição de maior destaque, que você não é importante. Tudo o que você está fazendo dentro desta casa, há um propósito, há um somatório. Estabelecer a promessa de Deus nessa geração. O que Deus prometeu para José, o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus tem prometido para nós, Ele tem cumprido. Claro que essa é uma promessa que abrange a igreja. Mas além das promessas que abrange a igreja, eu acredito que Deus também já te deu promessas pessoais para você. Que Ele também quer trazer à existência. Então eu preciso me mover de acordo com a agenda divina. Eu preciso me mover de acordo com aquilo que os céus está apontando. Eu preciso acreditar, eu preciso reivindicar, eu preciso sonhar, eu preciso projetar, eu preciso profetizar, eu preciso declarar, eu preciso tomar posse, eu preciso orar, eu preciso fazer tudo isso, eu preciso semear, eu preciso investir cada vez mais num propósito de Deus. Essa promessa ela vai se estabelecer como? Se coloque de pé um pouquinho. Nós vamos fazer um ato profético. Diga ato profético. Você que pode, eu sei que tem algumas mães com um bebê. Eu quero que você faça assim com o irmão do teu lado, ó. Aí, gruda aí. Se possível, fecha os corredores. Uau. Fecha. Se move até as meninas ali. Faz assim, ó. Como que essas promessas se cumprirão? Quando nós andarmos em unidade, no mesmo projeto, no mesmo foco, na mesma batida, na mesma pegada, na mesma pulsação do coração de Deus. Você sabia que Deus ele tem criado conexões com pessoas de outras cidades? Para essa casa, pergunta por quê? Precisa responder? Por causa de projetos e sonhos de Deus. Deus tem feito pessoas de outras cidades se ligarem com essa casa. Ele está sinalizando, Ele está apontando, Ele está dizendo: ei, filho, está chegando o tempo, está chegando a hora aonde esses sonhos vão começar a se estabelecer, aonde essas conexões estão sendo criadas por mim mesmo. Eu estou trazendo pessoas de outros lugares para trazer à existência os meus sonhos nesta geração. E nós vamos celebrar. Nós vamos nos alegrar. Porque aonde o reino de Deus chega, o que acontece? A glória de Deus se manifesta. Pessoas que estavam na pobreza, na escassez, na miséria, são mudadas a mentalidade e começam a se tornar príncipes de Deus. Pessoas que estavam oprimidas pelo inimigo, começam a ser libertas. Pessoas que estavam enfermas, começam a ser saradas. Aonde o reino de Deus chega, o inferno lhe é abalado. Uau! Aonde os 12 chegavam de 2 em 2,
debaixo do poder, da autoridade, de um comando, de uma direção de Deus, aonde eles iam, Deus cooperava com eles. Aonde eles entraram, eles viam o sobrenatural de Deus. Pode soltar o irmão do lado agora aí. Como um exército, como uma igreja uníssona, com a mesma mentalidade, a mesma pegada, a mesma fé, a mesma puxada. Quem aqui já viu os bois lavrando? Eita, glória, eu pensei que ia ser poucos. Ei. Isso é um sinal que há uma geração experiente. Amém? Eu também vi lavrarem a terra com bois. Hoje é muito difícil, é muito escasso. Mas se um boi puxasse para um lado, o que acontecia com a verga? Entortava. Já não prestava, tinha que refazer. E esse senhor que eu vi arando, ele dizia, ele chamava o nome dos bois e dizia, era pintado e tostado. Bonita a junta de boi. E ele dizia, verga tostado. E eu, gurizote, olhando aquilo, não entendia direito. Depois eu fui entender que às vezes o boi queria sair da posição e ele, verga pintado. Agora eu vou trocar o nome de pintado e tostado. Verga Rodrigo. Verga Cláudio, aleluia. Ah, tu achou que tu ia escapar? Verga, unidade, comprometido, aliançado, sonhando, vivendo os sonhos de Deus, trazendo a realidade do sonho de Deus. Querido, quando eu cuido das coisas de Deus, o que Deus faz com as minhas? Ele cuida. Ele cuida. Quando eu digo sim para o Senhor, quando eu digo, Pai, eu quero ser um agente para que essas promessas se estabeleçam na minha geração, o que Deus faz conosco? Muitas coisas. Eu quero liberar uma palavra, como eu liberei de manhã aqui, uma palavra profética. Há pessoas no nosso meio que Deus vai prosperar. 2 querem, tá bom, não tem problema. Há pessoas no nosso meio que Deus vai prosperar. Há pessoas no nosso meio que Deus vai chamar para um ministério. Há pessoas no nosso meio que Deus vai colocar em lugares estratégicos, de posição, de influência na sociedade. Pergunta por quê? Alianças, conexões que Deus está criando, Deus estabelecendo dia após dia para o cumprimento das suas promessas. Daqui a um tempo nós vamos sentar e vamos reunir os líderes e vamos olhar de novo essa mensagem e vamos lembrar do tempo que nós iniciamos e vamos relembrar das promessas. E não só relembrar, mas vamos ver a realidade de cada uma delas se cumprindo. Eu quero chamar o irmão Daniel. Ele esteve no culto de manhã e está de noite aqui. Vem cá, meu querido. Se não me engano, foi essa noite, né, que Deus te acordou e te deu um sonho. Conta para a igreja. Trouxe a Bíblia aí, aquelas 3 palavras. Enquanto eu pregava de manhã, o Daniel estava assim no banco, querendo chorar, querendo sorrir, querendo se alegrar, e eu não sabia por quê. Terminou o culto, ele disse, apóstolo, eu preciso falar com o senhor. E aí ele me contou que Deus havia mostrado essa madrugada para ele. Quer ouvir ou não? Se tu não falar amém, eu não dou o microfone para ele. Quer ouvir ou não? Paz, irmãos. Esta noite eu tive um sonho que estávamos eu e o pastor, era nítido, o rosto do pastor assim era nítido que era ele, não tinha, era ele. Eu estava subindo numa escada alta assim, ó, e eu digo, pastor, sobe aqui, dá uma olhadinha, e ele subiu com uma trena,
e começou a medir. Aí dali em diante eu perdi o sono. Eu comecei, mas eu vou ter que me levantar. Até bati nas costas da minha esposa e digo, eu vou me levantar. Eu digo, mas é cedo, é domingo? Não. Aí peguei, me levantei, me lavei, fiz um chimarrão e vou ler a Bíblia. Peguei a Bíblia e comecei a ler. Ali Deus me mostrou interpretando os sonhos. E eu digo, mas eu vou anotar, porque a cabeça da gente a gente esquece, né? Deus me mostrou assim, ó, primeira coisa, realizações de grandes coisas na casa de Deus, o sonho. A segunda coisa, está passando por um crescimento espiritual pessoal. E terceira coisa, está pronto para receber novas oportunidades. E aí eu tenho comigo assim eu tenho temor, né, a palavra de Deus, eu quero confirmação sempre, se é de Deus. Aí Deus, se for de Deus, eu vou botar o que eu tinha escrevido na Bíblia. Quando eu fui botar na Bíblia, deu no versículo Jeremias 42. Foi o que o pastor pregou aqui de manhã. E hoje, agora nesse momento, o pastor pregou. Foi tremendo. Eu passei todo o culto tremendo e chorando de alegria, irmãos. Deus tem grandes coisas nessa casa aqui para fazer, hein? É Deus confirmando mesmo, hein? Missões. Obrigado, irmãos. Vamos colocar de pé. Obrigado, Daniel. Foi Gênesis 42 que Deus deu para ele. José interpretando os sonhos. E ele me contando ali, e uma alegria transbordando dentro de mim, e eu vendo a confirmação da mensagem que Deus havia compartilhado para mim entregar com a igreja nesse domingo. Nós viveremos um tempo extraordinário com Deus. Deus, Ele quer se estabelecer essas promessas, por isso que eu digo, muitos de vocês vão prosperar, muitos de vocês vão alcançar lugares extraordinários, coisas extraordinárias, mas tudo dentro de um propósito de Deus. E se você entender isso, você precisa entender, Deus, Ele está alinhando, Ele está apontando, esse tempo está chegando, a trena de medir. Ele viu um grande galpão e Ele estava medindo, Ele é pedreiro. Fala de construção, de ampliar. E quando Ele falava aquilo, eu disse, uau, esse tempo está chegando. Vem cá, pastor Rodrigo, vamos adorar a Deus. Vem cá os irmãos do louvor. Nós queremos orar agora, queremos ministrar a Deus, ofertar a Deus as nossas finanças, os nossos recursos, todo o somatório, toda oração, todo jejum, toda oferta, todo dízimo que você der, que você investir nessa casa, é para um propósito: estabelecer a agenda dos céus na terra. Consegue se alegrar com isso? Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias, e nós, em parceria com Deus, vamos conquistar essa sobrenaturalidade. Essas promessas, elas vão se cumprir. Eu estou empolgado, irmão. Eu quero dar oportunidade para você semear essa noite na casa de Deus. Diga assim comigo: eu faço parte do cumprimento de promessas de Deus na minha geração. Não há como nós irmos para outros lugares, outras cidades, abrimos outros ministérios, seguindo a visão que Deus tem nos dado, se nós não tivermos condições. Não tem como. Para se deslocar para a cidade mais perto, vamos dizer aqui, qual é a cidade mais perto da vizinha? Caciqui. Quantos quilômetros? 45. Dá para ir de bicicleta hoje? Não dá. Os antigos missionários, eles iam de bicicleta. Hoje a gente tem carro, glória a Deus, aleluia. A pé dá para ir, irmão? Até dá, mas é um sofrimento, não é? As coisas mudaram, diga glória a Deus. A gente vai de carro, mas o carro anda sozinho? Não anda. Precisa de combustível,
precisa de manutenção, de pagar imposto e tal, tem todo um processo. Então, para a gente ir, levar essa palavra, implantar a visão em outros lugares, precisa de recursos. E quem que Deus vai prosperar? Você, por causa de um projeto dele. Então, quando Deus colocar na sua mão recursos, o que você precisa fazer com esses recursos? Uma parte deles, você tem que reconhecer que é do Senhor, para estabelecer projetos do coração dele. Deixa eu dizer algo para ti. Se você entender o poder que há numa semente, na hora de ofertar, você virá com alegria. Uma semente, ela destrava coisas na sua vida. Ontem de noite eu fiz uma live com o pastor Jonatas Lobo. E ele contou muitas coisas ali, a respeito de oferta. Eu não pedi para ele falar, partiu do coração dele. E ele disse assim: apóstolo, depois que eu conheci o Senhor, muitas coisas começaram a destravar na minha vida. Ele falou. Ele disse assim: eu e minha esposa, nós tivemos, ela ficou grávida 3 meses e perdeu o filho. Aleluia. Foi uma guerra aquela live. Conexão caindo, travando. Pergunta por quê? Porque Deus tinha algo para falar ali, tremendo. Então era travando a internet, meu Deus, foi algo terrível. O inimigo não queria, mas ele não tem mais poder que o nosso Deus. E nós já afirmamos, vamos fazer outra live. Falei para ele. Então toda semente que eu planto, eu preciso colocar uma informação. Diga informação. Toda oferta que você vier trazer no altar a partir de hoje, coloque uma informação. Vou te explicar. Você quer que um parente seu se converta? Quando você ofertar, coloque essa informação. Pai, essa oferta é para a salvação, pela conversão do meu familiar. É uma causa na justiça que você tem e que há anos não sai. Dê uma oferta e diga: Pai, esta oferta é pela causa na justiça. Coloque informação na sua semente. E eles queriam um filho. E em uma live que eu estava fazendo, ele não me conhecia, foi na época da pandemia, ele viu uma live do Facebook e ele entrou. E ele disse assim: apóstolo, quando eu comecei a ouvir a sua voz, é como se minha alma se apegasse à sua, me conectou com o Senhor. Diga conexão. Propósitos de Deus. Quando Deus conecta pessoas é por um propósito. E ele disse assim: eu fiquei capturado, eu fiquei ouvindo o Senhor. E na hora da oração, quando o Senhor fecha os olhos e começa a orar, Deus falou comigo, Deus me entregou uma promessa. Eu não conhecia ele, não conhecia a casa dele, não conhecia a situação, não conhecia nada dele. Mas em visão, dentro da live, eu vi uma mulher com a mão no ventre, clamando por um filho. E eu declarei, eu disse assim: eu vejo, Deus me mostra uma mulher com a mão no ventre, e ela clama por um filho. E ontem ele conta, ele disse assim: apóstolo, naquela primeira live, Deus já usou o Senhor para profetizar sobre a minha esposa, porque ela estava com a mão no ventre e estava pedindo para Deus um filho. Passado 1 ou 2 semanas, ele conta, ele disse que ele saiu do trabalho e ele disse assim: hoje é dia de live do apóstolo. E o Senhor deu um comando para ele. Diga comando. Não fui eu, não foi a esposa dele, foi o próprio Deus. Disse assim: libere uma oferta na vida do meu filho, pelo teu filho. E ele disse assim: eu peguei um envelope do banco, coloquei ali uma oferta. Não era, ele disse assim, não era tão expressivo o valor, mas foi aquilo que Deus me mandou. E ele até citou o valor na live, depois você pode olhar lá. Ele botou a oferta dentro do envelope e ele disse: essa oferta é pelo meu filho. E botou no caixa eletrônica e só entraria no outro dia aquela oferta na minha conta. E ele veio para a live. Na hora da live, em visão, Deus me mostrou ele, a esposa e uma criança no meio deles.
E quando eu entreguei a visão, ele disse: apóstolo, eu e ela começamos a chorar. Então aquela oferta destravou algo no reino do Espírito sobre a família deles. Então, quando eu entendo princípios de Deus, quando eu entendo o poder de uma semeadura, quando eu entendo algo que Deus está colocando no meu coração, e eu obedeço não por violência, constrangimento, mas com alegria, eu faço o que Deus está me pedindo com alegria, Deus, Ele traz um resultado extraordinário sobre as nossas vidas. Amém? Então, nunca despreze esse momento. Nunca permita o teu coração se fechar na hora de você celebrar a Deus com aquilo que Deus tem te dado. Eu vou te contar uma experiência minha agora, para não ficar só na experiência dos outros. Era uma quarta-feira de tarde, de noite tinha culto, e eu estava orando no meu quarto, e eu estava dizendo para Deus: Pai, eu quero um novo nível do profético na minha vida. Raramente eu tinha uma visão, raramente Deus mostrava algo, mas eu pedi para Ele: eu quero um novo nível do profético na minha vida, porque eu quero abençoar as pessoas. Amém? Quando Deus me mostra algo para entregar, quem é abençoado? Eu ou você que recebe? Você que recebe. Para mim é apenas uma visão, mas para a pessoa que está orando, que está clamando por algo, quando eu entrego aquela mensagem, aquela profecia da parte de Deus, pau! É tremendo para ela. Porque às vezes ela está orando e pedindo: Deus, fala comigo, o Senhor não fala, aí Deus levanta o Germaninho, ou qualquer um de vocês vai até lá, Deus me mostra isso. A pessoa começa a chorar na hora. Por quê? Porque ela estava pedindo aquilo, passando por aquilo, desejando aquilo, e Deus usou a vida da jumenta, que nem diz o pastor Leandro, para entregar algo precioso dos céus. Então eu estava orando dizendo: Pai, eu quero um novo nível profético na minha vida. Olha o que o Espírito Santo me disse. Não foi pastor, não foi ninguém, foi o próprio Espírito Santo dentro do meu quarto de oração. Ele disse: faça uma oferta na vida do pastor Leandro Spences. E ele me deu até o valor que era para fazer. O que tu acha que eu fiz? O que tu acha que eu fiz? Obedeci na hora, irmão. Peguei o celular, acessei a conta, eu já tinha o Pix dele, um Pix para o pastor Leandro. Diga: semente, destrava realidades dos céus sobre a minha vida. Fiz aquela semente, Deus me deu até o valor. Não era um valor muito alto, era R$100. Mandei os R$100. De noite eu vim para o culto, irmão. Eu preguei a mensagem e eu desci a orar. Cada pessoa que eu encostava e começava a orar, Deus me mostrava algo para entregar para ela. Como é que tu acha que eu voltei para casa? Assim, com um sorriso lá mas eu obedeci um comando de Deus. Amém? Então a gente acha que às vezes as coisas de Deus é só jejum e oração. Jejuar e orar faz parte, mas há um poder na semente. Então você tem que aprender a ouvir a Deus. Como é que Deus fala? Na sua mente. Fecha os olhos agora, você vai ouvir a Deus. Fecha. Assim aumenta a tua conexão com Deus. Você vai orar e vai perguntar ao Senhor: o que eu preciso semear essa noite? E quando você semear, seja a quantia que Deus falar ao teu coração, eu não estou aqui colocando uma quantia no seu coração, você vai trazer com alegria e você vai dizer para o Senhor: essa oferta é por tal propósito. Seja ela pela tua empresa, pelo teu casamento, pelo teu ministério, não importa. A informação é você que vai dar. Pai, com temor e tremor, diante da tua presença estamos, e eu estou ensinando um preceito maravilhoso que destrava. Eu estou ensinando uma chave estabelecida em tua palavra.
Eu quero ver os meus irmãos crescerem, prosperarem, avançarem, conquistarem, verem as suas orações serem respondidas, ver as portas se abrindo para eles. Eu quero ver os meus irmãos vivendo os melhores tempos das suas vidas. Por isso eu estou ensinando princípios aqui. Pai, fala agora com cada um deles no íntimo, no coração, no espírito. O Senhor vai te dar o valor segundo aquilo que você tem. Virá como um pensamento seu na sua mente, ou como uma imagem, você verá a cifra, o valor. É assim que Deus fala, irmãos. Não é algo extraordinário, não, é dentro do seu coração, é dentro da sua mente. Mas não deixa nessa hora a voz contrária querer roubar aquilo que Deus tem para ti. O que é a voz contrária? Às vezes é a nossa própria voz dizendo: não, não vou fazer, eu não vou obedecer, não precisa disso. Não deixa o inimigo roubar o que Deus tem para ti. Pai, ministrei tua palavra, ministrei a palavra também sobre essa tão importante questão. Eu quero ver cada um dos meus irmãos prosperando, crescendo, avançando, no nome de Jesus Cristo. A pastora está aí, me dá o meu celular de lá, pastora. Aleluia. Pode trazer o altar de Deus, o que Deus ministrou. Seu coração, seja fisicamente, seja pelo Pix, pode trazer. Aleluias. Você faz parte de uma agenda profética dos céus. Deus conta com você. Seja para estar cuidando de uma célula, seja para estar tirando uma portaria, seja para estar cuidando da escolinha, se envolvendo em um almoço, em um jantar. Para cada um de nós, Deus tem uma missão. Para cada um de nós, Deus tem uma tarefa. Para cada um de nós, Deus tem algo para fazer no reino. Aleluias. Deixa eu obedecer o comando de Deus aqui. Pode começar a adorar, meu pastor. Deixa eu só obedecer. Aleluias. Hoje nós temos uns visitantes queridos, amigos de Santa Maria. Está conosco o apóstolo Jocely. Levante sua mão. Sua esposa, sua filha, seu genro, a irmã que eu me esqueci o nome, Eusir. Se coloquem de pé, venham para cá, venham cá, venha, deixa eu orar com vocês. Já faz anos que nos conhecemos, ministrei célula na casa dele, foi meu discípulo, vamos dizer assim, e hoje é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Está pastoreando uma igreja em Santa Maria, um rebanho lindo, cuidando da obra do Senhor. Meu coração se alegra. Meu coração se alegra de tê-los aqui. Estenda a mão para cá, vamos declarar um tempo novo sobre eles. Pai, não foi apenas uma visita, não foi apenas uma vinda, não. Menisorande calamantura fande managasso rande leson diamando conde fácia. Começa a multiplicar, começa a trazer o crescimento, o avançar do teu reino sobre eles. Promessas novas sejam liberadas sobre a vida, a família, a saúde, o ministério de cada um deles aqui. Que haja um rompimento extraordinário, um avançar de tendas, um conquistar, Senhor, um romper no nome de Jesus Cristo.
Nós te louvamos, Senhor, pela vida deles. São preciosos para ti, Senhor. Rica lamanaga sóbia. O mais belo entre. Estabelece um novo tempo sobre ele, Pai. Há um coração nobre aqui. Yando rimande calaia sub amande fácia. Que todos os teus sonhos se estabeleçam na vida dele, Pai. Nada vai pará-lo. Nada vai te parar. Nada vai roubar os teus sonhos. Nada vai roubar as tuas promessas. Nada vai roubar o que eu tenho contigo. Rebalava sub amande fácia. Permaneça em minha presença. Permaneça sendo fiel com aquilo que coloco em tuas mãos. E sobre o muito eu te colocarei. Uau! Amande caia sub amande fácia. Obrigado pela vida dele. Obrigado por essa casa de sacerdotes, de levitas que aqui estão. Honra, Pai, e destrava tudo que precisa ser destravado sobre as suas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu compartilhar com você uma visão que Deus me deu no culto, na hora do último louvor. Quantos aqui já entraram em maternidade de hospital? Multiplica ela muitas vezes. Muitas vezes. Eu vi um grande salão, muito grande. E havia berços um do lado do outro. Muitos. Do início da parede ao final da parede, e aí começava outra fileira. E outra fileira, cheios de berços, cheios de bebês. Traduz para nós, pastor. Traduz. Deus está trazendo uma nova colheita de almas para essa casa. Novos filhos virão. Novos filhos Deus vai trazer. Nós estamos entrando, ouça, nós estamos entrando em um novo ciclo da parte de Deus para essa casa. E você faz parte desta realidade. Nós vamos viver o sobrenatural. Bote a mão no teu coração, eu quero encerrar. Ai, Adriana, eu preciso liberar algo sobre a tua vida, Adriana. Olha para mim, Adriana. Daqui tua mão. Entendeu agora por que Deus te trouxe para Rosário do Sul? Algumas vezes te perguntava, pai, por que estou em Rosário? Longe da minha terra, longe da minha família. Mas eis que falo contigo. Te trouxe para essa terra por um propósito específico, para te abençoar, para curar feridas do teu coração e trazer um tempo novo sobre você. Essa é a tua terra, essa é a tua terra, é o local da tua promessa, é o tempo que Deus preparou para você. Pai, assim eu oro, abençoo, libero esta palavra e queremos o cumprimento dela sobre a vida da irmã Adriana, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Bote a mão no coração. Vamos encerrar. Uau. Muito obrigado por essa noite, Pai. Por tua presença aqui. Por tudo que o Senhor fez. Por tudo que o Senhor está operando. Nós somos parte desta agenda profética. E eu sei que cada um dos meus irmãos vai viver as promessas e as realidades que o Senhor tem nos prometido.
nos dá uma semana excelente, de vitória, de portas se abrindo, de coisas extraordinárias se estabelecendo. Te prepara, irmão cristiano, Deus vai te colocar em lugares excelentes. Ribandos torobo som de fandaramanagasou. Riande cobi amande face arimi canda laia sei. Você apenas está iniciando um novo ciclo, diz o Senhor, para a sua vida. E a som de amande que a sei. De degrau em degrau, Deus te levará a lugares mais altos. A lugares mais altos, cristiano. Dorabai assume nifande que massou. Mas nunca se esqueça, Ele está te colocando nesses lugares por um propósito do reino, por um propósito dos céus, por um propósito do coração de Deus. Nunca se esqueça disso. Pai, eu quero te louvar por tua presença, por todas as palavras que o Senhor aqui liberou, todas as sementes que nós plantamos essa noite em tua casa. Colocamos a semana, nossa família, nossa saúde, nossa empresa, nosso trabalho, nossa família, nosso ministério pessoal, nossa saúde, colocamos tudo diante dos teus olhos. Vá à nossa frente, desbarata os propósitos do inimigo, desfaz toda obra contrária contra nós e a nossa família, e nos concede vitória, no nome de Jesus. Amém. Vá em paz, vá na bênção, que o Senhor Jesus te acompanhe.